Eu acredito que todos aqui, quase todos talvez, já tenham feito provas na vida. Principalmente pensando na escola. Talvez um ou outro pequenino ainda não teve esse prazer ou desprazer. Ninguém gosta de prova, na verdade. Ninguém gosta de prova. É só perguntar para os nossos adolescentes, né? Ninguém gosta de ser avaliado, principalmente quando não se sente tão preparado para aquilo que virá. Algumas provas elas são fundamentais para, inclusive, peneirar. Quem já fez concurso público sabe disso. São 10.000 candidatos, mas só temos 10 vagas. Então é óbvio que precisamos dar uma peneirada nisso. Inevitavelmente, vamos ter que reduzir o número. E a prova serve para isso, para reduzir. De modo que a prova faz parte da nossa vida, mesmo que não gostemos. Mas quando se trata da vida cristã, a prova, ela é uma necessária confirmação, para você inclusive. Uma confirmação para todos nós, do que de fato Deus já fez nas nossas vidas. Assim como uma prova diz assim, olha, você está pronto para ir para o ano seguinte. Olha, você entendeu o assunto. É que sei, e não vou entrar em detalhes, que nem todas as provas, elas de fato avaliam como deveriam. Mas a prova tem esse propósito. E a vida cristã, ela é provada propositadamente. Pastor, de propósito, sim, de propósito. A vida cristã ela é provada propositadamente. Para que você analise sua própria vida e veja em que patamar se encontra. Outro, para demonstrar para todos o que de fato já foi alcançado. Ou seja, é necessário se provar para que o fruto venha ser demonstrado. Mesmo que você não goste. Você tem sido provado desde o dia que você disse, eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É verdade? Você crê? Creio. Vamos ver se é verdade. E a sua vida começará a passar por N provas. Essas provas, elas têm que acontecer. Se você em algum momento da vida olhar para si mesmo e disser assim, que interessante, não passei por nenhuma prova até agora, já tenho 10 anos de cristão. Eu quero dizer a você que ou você está muito aéreo, ou realmente tem alguma coisa errada. Porque não é possível ser cristão e não ser provado em sua vida. Não é possível. Porque a prova ela é proposital, ela tem um objetivo, ela é necessária. Nós vamos, portanto, para um texto que nos fala exatamente sobre isso. Mateus, capítulo 13. Você já deve ter ouvido várias vezes. Todavia, eu quero que você tenha uma atenção muito grande no propósito de Deus de provar as nossas vidas para mostrar quem de fato já teve a obra de Cristo realizada em seu coração. Mateus capítulo 13, apenas os versículos de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram
e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Senhor Deus amado, bendito o teu nome para sempre. A tua palavra é a verdade e o teu poder para a salvação. Portanto, pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, fale conosco, usando, Senhor Deus, teu pequeno servo, para anunciar a grandeza do Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja. E assim, ó Deus, nós também nos alegremos em ti. Receba a nossa oração, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor Jesus, mais uma vez, para ensinar o povo. Observe um ponto, um detalhezinho, é que o foco de Jesus era realmente o ensino. Jesus teve em seu ministério como propósito principal ensinar a palavra do Senhor. Não foi curar os enfermos, não foi expulsar os demônios, não foi fazer milagres. Mas por que ele fez? Para que ele fez? Para que todos vissem quem ele é. É claro que Jesus fazia milagres de muito bom grado, porque ele, de fato, é bom e tem prazer em abençoar vidas. Mas, com certeza, havia um propósito em fazer todas as maravilhas. Fazer com que o povo olhasse para ele como o enviado de Deus. De modo que os milagres eram sinais que confirmavam quem ele era e a palavra que ele tinha para nos dar. E assim Mateus nos revela mais um. E nós devemos olhar para esse texto como mais um texto em que o Evangelho de Mateus vai nos mostrar que nem todos, de fato, iriam perseverar na fé, na palavra que ouviam da parte do Senhor.
palavrinha que nós vamos ter aqui como fundamental: perseverança. A perseverança é importante, disse Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em Mateus, mais do que nunca, isso é dirigido aos judeus. Por quê? Porque o evangelho de Mateus é um evangelho aos judeus. Eu vou chamá-lo de evangelho profético. Porque mesmo tendo sido escrito antes de 70, ele realmente foi construído, ele foi elaborado, organizado para justificar a queda de Jerusalém. Por incrível que pareça, profeticamente. Porque ele não foi escrito depois da queda. Ele foi escrito antes, mas a sua construção é muito clara em dar para nós todas as razões para dizer: Jerusalém caiu por causa de sua incredulidade. Prova, o evangelho de Mateus é a prova principal. No evangelho de Mateus, Jesus prega a palavra, faz sinais, faz maravilhas, fala do pecado do povo, mostra que eles são infrutíferos e eles não reagem. Eles não reagem, não tem jeito. E em 70, então, depois de Jesus ter advertido várias vezes, e o evangelho de Mateus mostra Jesus advertindo: vocês precisam se arrepender, precisam mudar, precisam voltar, precisam dar frutos. Depois de ter dito tantas vezes isso e não terem dado ouvidos, então Deus vem e destrói a cidade de Jerusalém, trazendo início o que nós consideramos ser a grande tribulação judaica de Mateus 24. De Mateus 24. O início e o fim dela no holocausto dos nossos dias. Pois bem, o Senhor Jesus começa a falar por parábolas. Ele diz que fala por parábolas de propósito. Ou seja, ele realmente não quer ser claro para eles naquele momento. O Senhor Jesus vai falando de forma figurada. São as parábolas, vai falando de forma figurada. Para que realmente haja um interesse de alguns. Observe que coisa interessante. Mateus 13, versículo 10 diz: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Eles vão até Jesus. Em Marcos capítulo 4, onde também está a parábola do semeador, versículo de número 10, diz: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, então não foram só os 12, ou seja, mais do que os 12, discípulos que estavam cada vez mais próximos, pessoas mais interessadas, o interrogaram a respeito das parábolas. Enquanto o povo ouviu e foi embora, aqueles ali, quando viram que Jesus estava sozinho, se achegaram e perguntaram: qual o sentido disso? Podemos ver nesses os interessados. Os outros não estavam interessados. Parece que eles ouviram e se deram por satisfeitos com aquilo que eles ouviram. Se entenderam ou não entenderam, parece que não fez diferença para eles. Você não ficaria incomodado? Se começássemos a pregar aqui por parábolas, começássemos a ensinar, talvez, de uma forma muito difícil, ou quiséssemos aparecer e ficar falando de grego em hebraico desnecessariamente, e há quem faça isso por aí, você não ficaria curioso se você realmente tivesse um interesse em conhecer a palavra de Deus, e depois, lá à frente, na porta da igreja, você não diria: pastor, o senhor falou muito difícil, grego e hebraico, isso e aquilo outro, e eu não consegui entender algumas coisas, me explica. Outros, depois de ter ouvido tudo isso, iriam para casa, talvez até resmungando: eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, mas não perguntariam. E veja a diferença: enquanto um perguntou interessado, o outro não deu a menor bola. Exatamente o que aconteceu. A multidão foi embora, se resmungando ou não, o texto não diz, se eles reclamaram, mas foram embora. Eles não estavam interessados. De fato, eles ouviram e não entenderam. Eles viram, mas não perceberam. E para eles isso não importou. Isso mostra o tipo de coração que já estava diante do Senhor Jesus ali. A falta de interesse.
a falta de preocupação. Que tipo de pessoa você é? Você tem interesse em aprender? Quando você não entende, você vai atrás. Você procura compreender a palavra do Senhor. Você tem esse interesse em conhecer Deus e tudo que Ele tem a nos revelar. Isso é importante. Jesus mostra que há uma diferença entre esses discípulos e os outros que não estão nem um pouquinho preocupados em aprender. Mas vem a parábola. A parábola, ela está em apenas alguns versículos, bem no início. E ela começa dizendo: e o semeador saiu a semear. Não apenas aqui, e a gente vai precisar fazer uso de um outro texto paralelo, Lucas capítulo 8, porque ele é bastante esclarecedor, usando termos diferentes. E Marcos 4, mas vamos usar mais o Lucas. Nesses 3 evangelhos em que aparece a parábola, o semeador é o próprio Cristo. Mas é claro que em Cristo nós podemos dizer que o semeador também é a igreja. Porque, inclusive, em Atos dos Apóstolos, bem no comecinho, quando Lucas, o seu escritor, vai nos contando os últimos dias de Jesus com os discípulos, ele começa Atos dos Apóstolos dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É interessante essa ideia de começou a fazer. Podemos fazer uma menção ao fato dele ter pego lá do iniciozinho. Mas também é interessante porque parece transmitir uma ideia de que Cristo continua fazendo suas obras por meio da igreja. E Atos dos Apóstolos é a sequência natural do Evangelho. Porque os apóstolos dão sequência na obra de Cristo, pregando a palavra e até mesmo fazendo os sinais para chamar a atenção a esta palavra. E assim, nós vemos que o Senhor Jesus, ele sai a semear. Jesus é o semeador e a sua igreja segue fazendo isso. Tanto que Jesus enviou de 2 em 2 às cidades os seus discípulos. O semeador saiu a semear. A semente tem que ser lançada. Você sabe disso. A semente tem que ser lançada ao mundo. É necessário, porque inclusive é assim que nós encontramos, então, pela graça de Deus, esse caminho, ou fomos encontrados pelo próprio Senhor. E então ele apresenta 4 situações diferentes. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e o versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra. Como nós falamos, nós vamos fazer bastante uso de Lucas. Aqui, provavelmente você pensa, está vendo? Há 4 tipos de pessoas. A ideia do texto não é transmitir 4 tipos de pessoas, até porque só existem pessoas que vão para o céu e pessoas que vão para o inferno. Não existe um 4º tipo de pessoa. Portanto, só há 2 condições para o ser humano: crer e perseverar, ou não crer, ou mesmo não perseverar. A situação é apenas essa. Existem esses 2 caminhos, tanto que Jesus diz: existe o caminho estreito, existe o caminho largo. Existe a porta estreita, a porta larga. Existe apenas 2. Então não há 4 tipos de pessoas. Todavia, observe que na parábola há situações diferentes. No primeiro, e aí vamos para o versículo de número 18, onde ele começa a explicar. Ele diz: atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata. E ele começa a mostrar as situações. Essa é a questão da prova. Essa é a questão da prova.
todo mundo que ouve a palavra do Senhor passará pela mesma situação. Que situação? As provas. Ele coloca 3 tipos de provas. Observem. O maligno que tira. Ele coloca, versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, ouve a palavra com alegria. Aí o 21 diz, não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e vindo a angústia e a perseguição, logo se escandaliza. Segunda situação, angústia e perseguição. E no versículo de número 22 diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo, cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essas são as 3 situações. A última é o que frutifica, portanto não há uma situação para o último. Vamos lá em Lucas capítulo 8, para a gente ver os detalhes também de suas informações. Ele diz o seguinte, versículo 11, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente não é uma festinha da igreja, a semente não é a tradição, não é uma lei, não é uma constituição, não é uma regra de uma igreja qualquer, não é as tradições e usar calça, roupa, brinco, não é nada disso. É uma única coisa, a semente é a palavra de Deus. Não é o que os homens inventam, é o que Deus falou. Essa é a semente. Esse é o evangelho que Paulo em Romanos capítulo 1 diz que é o poder de Deus para a salvação. E não é outro. Esta é a semente. E em versículo 12 ele diz, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo, sendo salvos, sejam salvos. Primeira situação. Segunda situação, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Na hora da provação se desviam. O que em Mateus, ele diz que são aqueles que, chegando à angústia e à perseguição. Terceiro, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer, que Mateus vai chamar de cuidados do mundo e fascinação das riquezas. E o último é aquele que frutifica. Portanto, observe que todos eles receberam a palavra. Você recebeu a palavra, tem gente lá fora recebendo a palavra, tem gente nos ouvindo pela internet. Todo mundo recebeu a palavra. E todo mundo tendo recebido a palavra, começam a vir as provas. Começam a vir os testes. Peraí, todo mundo recebeu, mas quem vai entrar? Quem está aprovado? Quem realmente teve essa palavra aqui no coração? Você sabe? É claro que você não sabe. Todo mundo recebe, o semeador saiu a semear e a igreja está semeando há 2000 anos. Jesus tem feito a obra do Pai por meio de sua igreja, porque o Espírito foi dado da parte de Cristo e a igreja sai a semear, realizando a obra que o Senhor Jesus ordenou, porque Ele mandou que nós fôssemos, Ele nos enviou, por isso a igreja é a igreja enviada. E esta obra está sendo feita. Agora me diga, você sabe quem de fato teve esta palavra, que é o poder de Deus para a salvação, aqui guardada no coração? Você sabe? De todos os que têm ouvido na internet, aqui e em outros lugares, você sabe quem realmente fez essa palavra, teve essa palavra dentro aqui do coração? Não sabe, não é verdade? Aparentemente somos todos iguais. Não temos como julgar o livro pela capa. Não tem como mesmo. Aparentemente seremos todos iguais. Mas as provas servem para isso. As provas servem para isso. E você precisa considerar
que a caminhada cristã, ela é inevitavelmente uma caminhada de provas. Você faz prova na vida acadêmica, do início ao fim. Podemos dizer que a caminhada acadêmica, ou seja, a caminhada escolar, ela é uma caminhada de provas. Você começa o beabá fazendo provas para ver se você realmente sabe o alfabeto. E você vai caminhando, provando para os seus mestres se você realmente está aprendendo tudo o que está sendo ensinado. Quem demonstra que não teve interesse nenhum e, portanto, não aprendeu, precisa continuar no mesmo nível até que aprenda. É assim que funciona na escola. Então, a prova, ela serve para mostrar o nível da pessoa. Essa é a ideia, pelo menos. A vida cristã, ela é uma vida de provas. E Jesus passou por elas. Quer ver? Mateus, capítulo 4. Jesus está começando a sua jornada ministerial. Foi batizado. E no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, ele vai ser provado. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Opa! Jesus ser tentado pelo diabo. Quem é o primeiro obstáculo da fé? Quem é o primeiro obstáculo da fé na parábola de Jesus? Exatamente quem? O diabo. Percebeu? O diabo é o primeiro obstáculo da fé. Jesus segue o seu ministério. A gente não vai ler, tem muitos textos, mas a gente pode ver, pelo menos, que durante o ministério do Senhor Jesus, nós podemos ver várias vezes os fariseus, os escribas, eles, os saduceus também, perturbando o Senhor Jesus, perturbando para ver se ele para de fazer aquilo que ele estava fazendo. Diz a Escritura que eles estavam testando Jesus, várias vezes testando. Um pouquinho mais à frente, de fato, no capítulo Mateus, capítulo de número 22, Mateus, capítulo 22, o Senhor Jesus está ensinando, e no versículo 15, diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Ou seja, como é que nós vamos pegar Jesus? Precisamos pegá-lo numa falha, num erro. Precisamos testá-lo. Um pouquinho mais à frente, versículo 23, vem os saduceus. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram. Estavam testando o Senhor Jesus. De novo, testando o Senhor Jesus. Viu que Jesus foi testado o ministério inteiro. E a maior teste do Senhor Jesus se dá quando em Mateus 26, Jesus está no Getsêmani, perto da sua crucificação. E diz que ele foi orar. Versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, foi perturbado por homens religiosos hipócritas que estavam o tempo inteiro ao redor de Jesus e foi angustiado. Angustiado por tudo que ele tanto já começou a sofrer, quanto que ele estava para sofrer. Toda humilhação, toda vergonha, todo sofrimento, os açoites, a coroa de espinhos, até ser erguido numa cruz para morrer em nosso lugar. Agora me diga, depois de tudo isso, ter passado por
todas essas situações, Jesus desistiu? Em algum momento Jesus desistiu. Ele até disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, seja feita a tua vontade. Ou seja, que o Senhor continue a obra, confirme essa obra. Ele não desistiu. Jesus não voltou atrás. Jesus não negou o Pai. Jesus não negou o Evangelho, não negou a obra. Jesus não negou aquilo que ele deveria fazer. E ele passou por tudo isso. Perceberam as situações que Jesus vivenciou presentes na parábola do semeador? Só que eu quero dizer a você, Jesus não estava falando de si mesmo. Ainda que Jesus tenha confirmado tudo na sua própria vida, porque ele mesmo foi tentado pelo diabo, ele mesmo foi perturbado pelos homens, ele mesmo foi angustiado, ele mesmo. Inclusive, o diabo, uma das tentações foi: olha, te dou todo o reino e glória. Voltando para Mateus, capítulo 4, diz o texto, Mateus, capítulo 4, versículo 8: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse que, na terceira situação, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Portanto, Jesus passou por tudo o que ele disse que nós passaríamos. Tudo que Jesus disse que nós passaríamos como teste, prova, para ver quem realmente é um nascido de novo, ele passou. Só que ele não voltou atrás. Jesus passou pelas 3 situações e mostrou ele mesmo ser a boa terra que produz a 100, 60 e a 30 por 1. E os frutos de sua obra são a cruz do Calvário, tudo aquilo que vem dela. Tanto que uma das profecias que faz alusão em Isaías 53 é exatamente uma referência ao fruto do trabalho de Cristo Jesus, o fruto do trabalho de sua crucificação, ou seja, o resultado de sua obra. Isaías 53, versículo 11, falando de Cristo: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Estão percebendo que Jesus venceu tudo aquilo que ele disse que passaríamos. E temos que passar, pastor, temos que passar realmente? Temos. Repito, e Jesus disse mais de uma vez, em Mateus 10, 22, depois ele repete em Mateus 24, 13. Ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, todos vão ser testados, e somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todos ouviram o Evangelho, mas somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 12 diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Hebreus, capítulo 10,
versículo 32, diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes ou perseverastes, o mesmo termo, grande luta e sofrimento. E vocês estavam firmes. Capítulo 12, versículo 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou. O que suportou? A ideia de perseverança. É o mesmo termo, por sinal. Ele perseverou, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou, é o mesmo termo perseverança, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Todas essas são referências à mesma ideia, aquele que perseverar. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quero dizer a você, meu amado irmão, todos serão provados. E as provas que Jesus menciona em Mateus são o maligno tentando tirar do coração, tentando tirar a palavra, tentando fazer com que ela não frutifique. As angústias e perseguições, ou seja, situações adversas, contrárias, situações ruins, que podem ser pouco ou muito, mas situações ruins, adversas, problemas, que fazem com que a pessoa fique sufocada. Perseguições e angústias. E terceiro, prazeres, riquezas e ambições, grandes promessas, grandes vantagens, grandes confortos, que fazem a pessoa ficar vislumbrada e desistir. Essas três situações fizeram pessoas desistir. Mas não o último. O último, quando ele diz que caiu em boa terra e deu fruto a 60, a 100, a 60 e a 30 por um, como diz na explicação, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Talvez a sua impressão seja, o último, só coisa boa. O último recebeu a palavra, entendeu tudo, não aconteceu nenhum problema, não foi perseguido, não foi perturbado, não foi angustiado, não houve grandes tentações, e então ele frutificou. Não é essa a ideia. A ideia não é que o último está ausente dos três problemas anteriores. A ideia é que, apesar dos três problemas anteriores, o último, ele conseguiu frutificar. Ele passou por Satanás tentando tirar a palavra dele, tentando ter dúvida, como ele muito bem sabe fazer desde o Éden, colocando dúvidas, mas é isso mesmo? E Jesus vai voltar mesmo? E a salvação é verdadeira? E como é que você sabe? Olha, tanto pastor ladrão por aí, o pessoal está vendendo salvação, isso é só uma empresa. Olha a politicagem safada, olha os problemas daqui. Tudo isso que é real, fazendo com que pessoas desistam. E o último passa por tudo isso e não desiste. Angústias e perseguições, maus tratos. Quantas pessoas aí fora não implicam com o cristão? Quantos lá fora estão pagando um preço altíssimo que você não conhece? Além dos confortos que principalmente o nosso mundo moderno oferece. Quantas pessoas nesse momento não podem estar desistindo de caminhar porque simplesmente viu que a vida cristã não oferece muitas vantagens. Eu lembro-me de ter ouvido há muito tempo atrás de um pastor, não sei se a história é verídica, mas
serve de lição de alguma forma, que teria abandonado a fé porque um sultão então se ofereceu a casar com sua filha e prometeu para ele riquezas dentro de sua religião. Ele então abandonou o cristianismo e foi se tornar muçulmano. Tudo isso são provas. E você que talvez esteja tentando, eu queria tanto fugir dessas provas, não tem jeito. Aparentemente somos todos iguais, mas são essas provas que vão mostrar que não somos iguais. São essas provas que fazem com que aqueles milhões, milhares, que seguem em procissão para o mesmo destino, comecem a diminuir o número. Começa a ficar no caminho. Uns porque Satanás colocou dúvida e descreram da verdade. Outros porque as angústias e as perseguições foram sufocando, eles não aguentaram mais e foram ficando pelo caminho. Outros porque começaram a ter tanto conforto, encanto, riqueza, prazer e um monte de promessas vantajosas e viram que não era vantajoso continuar naquela procissão tão sem graça, rumo a sabe lá Deus para onde. E vão desistindo. Até que um grupinho pequenininho, que passou por tudo isso, pelas tentações de Satanás, pelas angústias e perseguições, e pelas muitas propostas de vantagens para substituir o Evangelho, continuaram olhando para Cristo e, apesar de tudo, mesmo nos trancos e barrancos, mesmo que estejam todos marcados, as marcas de sua caminhada, como Paulo. Paulo conta para nós a sua trajetória, ele mostra, eu tenho as marcas de Cristo, as marcas que eram os açoites, as ofensas, humilhações, perseguições, as lutas e angústias. Ele diz, eu combati o bom combate. Ele não diz, eu caminhei alegremente por um parque ou pasto verdejante. Ele diz, eu combati o bom combate. Ele passou por isso. Satanás esbofeteou Paulo, esqueceram? 2 Coríntios 12, Satanás esbofeteia Paulo. Eles passaram por tudo isso, mas ainda deram por certo que melhor eram as promessas divinas, a vida eterna, do que ter que desistir por qualquer que fosse o motivo. Essa é a boa terra. São esses os que cumprem o que Jesus disse, e eu repito, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Passou por tudo. São esses que ficam no final. São esses que dos milhares e milhões ficam no final. Eles passam por todas as provas. E você já considerou isso? Como é importante considerar isso. Meu Deus, tudo que eu estou passando, eu tenho que passar. Porque é exatamente passando por tudo isso, pela tentativa de Satanás de me fazer desistir, pelas angústias e perseguições do mundo para me fazer desistir, e pelas ofertas maravilhosas de prazer, riquezas e ambições, poder. O que mais se oferece hoje é poder, porque o poder é melhor do que a riqueza. Pessoas compram poder. Poder é melhor do que a riqueza, porque é o que mais alimenta o orgulho humano. E os homens querem poder. Glória, fama, esse movimento popstar gospel terrível. Tudo isso passei. Mas considerei, como disse Paulo, como perda, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ali sim, eles não desistem. Eles não trocam o conhecimento de Cristo por nada. Eles continuam na grande procissão, que se torna cada vez menor, até que apenas o restante permaneça. Agora minha pergunta é, e você? Talvez você não tenha se dado conta ainda. Eu nem tinha percebido, pastor, que tanta coisa está acontecendo na minha vida e eu não sabia.
Talvez é porque você está num nível ainda inicial. E aí as perturbações são menores. Nenhum mestre dá a um aluno de beabá uma prova de primeiro ano do médio. Todos passarão por provas e a Escritura diz: Deus é fiel. Deus é tão bom, tão fiel, que Ele não deixa que nós passemos por provas maiores do que o nível que comportamos. Com certeza Satanás gostaria de colocar-nos as últimas para os primeiros. Por quê? Porque o propósito dele é só destruir mesmo. Mas Deus freia. Diz, calma aí. Eles têm que passar pela prova. Mas tudo no devido tempo. Mas eles têm que passar pela prova. Portanto, está consciente de que você está passando pela prova. E de que no final, o número dos que vão ficar é a confirmação de quem realmente nasceu do Senhor. De quem realmente teve o poder de Deus, o Evangelho, que opera pelo Espírito de Deus, agindo no coração, eficaz em sua vida. No final, é que veremos que não éramos iguais. Era apenas aparência. Veremos no final que alguns ouviram por ouvir, que outros ouviram com alegria aparente, mas é aquela coisa tão rasa, que outros estavam, de fato, muito preocupados com as angústias, e havia aqueles que estavam mais interessados com o bem-estar. No final, todos saberão quem eram os verdadeiros cristãos. Você deve se preocupar se você é. Como? Passando pela prova. Você está passando. Como é que você está reagindo? Já pensou em desistir? Não fique envergonhado como se isso não houvesse solução. É triste pensar em desistir, mas você não vai ser o único. Até Jesus pensou em desistir. Jesus disse: Pai, está difícil. Minha vontade agora era desistir. A grande questão é: não pode. A grande questão é que não pode. Porque se desistir, a palavra do Senhor diz: aquele que volta atrás, a minha alma não se compraz nele. Deus diz: eu não tenho prazer nos que voltam atrás. Ou seja, esses três anteriores, os que passaram pelas provas e desistiram, que em hebreu são os iluminados. Estão lembrados dos iluminados? Daqueles que experimentaram as maravilhas do reino de Deus, todavia apostataram, voltaram. São eles. São esses aqui. Foram eles que desistiram em algum momento da caminhada. O autor aos Hebreus diz simplesmente: não tem mais volta. Uma vez que eles desistiram, porque consideraram que era melhor, não tem o que fazer. É claro que ali é uma apostasia. Não é alguém que simplesmente deixou ir do culto ao domingo. Você está sendo provado. Por que acontece isso comigo? Por que então problemas? Por que problema financeiro, saúde, família? Por que o problema no trabalho e em casa? Por que acontece isso? Parece que Satanás está me perseguindo. Por que está acontecendo todos esses problemas na minha vida? Por quê? Porque no final, só ficarão os verdadeiros cristãos. E para a gente saber isso, todos têm que ser provados. Você sabe o que é isso? Você faz prova na escola? Já fez prova talvez de concurso público? Trânsito. No final, ficam apenas os aprovados. Como disse Tiago, bem-aventurado os que são aprovados. Portanto, quando você se deparar com o diabo tentando tirar a palavra de seu coração, com perseguições e angústias, tentando fazer você desistir da vida cristã, e com promessas de prazer, riquezas, poder, que hoje é o que mais está em alta, porque o mundo encontrou conforto nisso. Lembre-se,
você está sendo provado. Para que apenas e apenas mesmo aqueles que passarem pelas provas e perseverarem até o fim em Cristo Jesus sejam recebidos na glória. Quem entrará na glória? Disse Jesus: vindes benditos do meu Pai. Esses entrarão na glória, aqueles que continuaram até o fim. Pode ser que tenham caído, tropeçado, levantaram e assim foram ajudados. Pode ser que o caminho não tenha sido e não será nem um pouquinho fácil. Mas eles não desistiram. Como alguém que percorre uma maratona, não como que tem que chegar primeiro, porque o propósito não é chegar primeiro, mas como alguém que tem que cruzar a linha de chegada, porque o propósito é realmente cumprir todo o caminho. Esses vão ser recebidos pelo Pai. Então, sempre que estiver se sentindo uma grande prova da sua vida, e perceber que parece que tudo quer te colocar para longe do Evangelho, é porque é. Você não está errado. Ah, pastor, eu tenho tanta impressão que parece que tudo nesse mundo quer que eu desista da fé. Sim, você está certo. Está espantado por quê? Jesus disse exatamente isso. Que todas as provas iriam aparecer na tua vida para que você demonstrasse se você realmente produzirá frutos ou não. Ou seja, os frutos não aparecem porque está tudo bem. Ah, pastor, eu não produzi fruto nenhum porque a minha vida está tão difícil que eu não tenho condições de dar fruto. Se engana quem pensa assim. A ideia não é que frutifica aquele que não teve problemas na vida. A ideia é que frutifica aquele que passou por tudo aquilo e não desistiu. Portanto, quer entrar na vida eterna? Persevere, pois o Senhor Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.